Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, convido a tomar a vossa Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 e alguns versículos a seguir. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho, na fé, capítulo de número 1, a partir também do verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Quem pode dizer amém pela palavra? Ore comigo esta noite. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos outra vez mais, e te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui neste santuário de adoração, para te glorificar, para te servir, e assim, Senhor, recebermos a palavra da tua parte. Ó Deus, continue ajudando o pastor da igreja, a sua família, os obreiros que estão ali na convenção da CGADB em São Paulo, a obra que se estende no estado de Pernambuco, no campo missionário, e a todos que têm envolvimento com a tua obra. Senhor, ó Deus, veja os enfermos, os que passam por momento difícil. Contudo, pedimos a tua bênção, fica conosco e glorifica o teu nome no meio de nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, que vive para todos sempre. E a igreja diz amém. Tome o seu assento por bondade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão se acomodando, nós queremos expressar nossa alegria, nossa gratidão a Deus por nos dar o direito de estarmos aqui esta noite, debaixo da bênção de Deus e do pastor da igreja, para cooperarmos no trabalho do Senhor aqui no culto de doutrina, no templo central da nossa igreja aqui em Abreu e Lima. Agradecer ao nosso pastor por mais uma vez nos dar a confiança de cooperar nesse trabalho que eu julgo de ser uma honrosa responsabilidade, que tem um dobro de peso de responsabilidade, não é? Falar aqui em qualquer trabalho já é uma honra e já é uma responsabilidade, mas o culto de doutrina, o peso aumenta, porque é o dia que o nosso pastor traz a palavra para a igreja, e nesta ocasião nos sentimos felizes e honrados, mas cientes de que tudo é a bondade e a graça de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, por esta confiança, bem como a todo o santo ministério que aqui está, pastor Ivan, que dá o apoio, o suporte no trabalho do Senhor. Deus o abençoe. Como a todo o santo ministério, a igreja do Senhor aqui, formada pelos irmãos que estão atendendo a escala que o nosso pastor nos convoca,
em especial aos irmãos da área de Quinta Etapa, que estamos ali servindo ao Senhor naquela área, cooperando. Deus abençoe os obreiros que estão, todos os irmãos, e bem como as demais áreas que estão aqui, Peixinhos, a área de bola na rede, que é uma alegria também rever os irmãos, onde nós nascemos e crescemos na fé. E Deus abençoe a cada um, pastor João Mariano, pastor Israel Leandro. Deus abençoe. O pastor Jaime Alves está aqui, foi um dos meus pastores lá em Bola na Rede também. Deus o abençoe. Como aqueles que estão pela internet acompanhando, que sejam todos nós edificados pela palavra do Senhor. Eu conto com a oração da igreja, a atenção da igreja, a intercessão da igreja para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Eu costumo dizer, e é algo que eu levo comigo, por onde o Senhor nos proporciona ir cooperar nos trabalhos. Eu costumo dizer que principalmente no Templo Central, no culto de doutrina, eu não vim ministrar doutrina, não vim doutrinar a igreja, porque quem faz isso é o nosso pastor. Nós somos ensinados e apacentados por ele. Mas viemos trazer uma reflexão. Eu só posso dizer que tenho essa liberdade dada pelo pastor da igreja em Quinta Etapa, onde nós estamos. Aí lá eu digo que lá, representando o pastor, lá eu trago a doutrina, mas aqui eu venho compartilhar uma reflexão e gostaria de dizer para os irmãos que enquanto eu estava hoje à tarde meditando e pedindo ao Senhor um direcionamento acerca daquilo que iríamos compartilhar com a igreja, me veio ao coração o texto desta segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E com base nesta porção do texto, nessa perícope que lemos, eu gostaria de falar sobre 3 virtudes, o qual o Senhor nos concede. 3 virtudes concedidas de Deus para nós, para servirmos a Ele na nossa caminhada. É importante fazer um comentário sobre a literatura paulina. Às vezes, tem muitos crentes que não têm muita empolgação quando se trata, em alguns contextos de alguns cultos, algumas mensagens com um cunho mais pastoral, mais doutrinário, mais teológico. E, na verdade, eu tenho uma inclinação, falo pessoalmente por mim, mas creio que não somente eu, tenho uma inclinação muito grande ao ensinamento do que o Senhor nos deu através da pessoa do apóstolo Paulo. Eu incentivo que os irmãos busquem atentar para a leitura das cartas paulinas, porque há conselhos, orientações, admoestações, palavras de edificação para a igreja no dia de hoje, tanto quanto para as igrejas das quais o apóstolo escrevera, nas cartas endereçadas às igrejas, bem como também, e eu acho que ainda mais, nas cartas chamadas cartas pastorais, as epístolas pastorais, como as quais nós temos de posse a segunda carta escrita a Timóteo. E esta segunda carta, ela tem uma construção muito específica. Há uma diferença importante do conteúdo que rege aquilo que Paulo descreveu para as igrejas. Exemplo, a igreja de Corinto recebeu 2 cartas, ambas com conteúdos especificamente diferentes uma da outra, porque quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, ele vai tratar dos diversos problemas que a igreja estava tendo. E não eram problemas simples, eram problemas complexos, no que tange a uma igreja ter apresentado tais comportamentos. E Paulo vai escrever como resposta à comitiva de irmãos que recebera em suas prisões, no período em que tinha este direito de receber visitas de irmãos de diversas regiões e escrever e enviar cartas doutrinárias.
a gente costuma dizer que ele pastoreava à distância. Pastorear à distância talvez seja um desafio que nos dias de hoje possivelmente não seja tão fácil. Não sei se é algo que tem um resultado profíncuo, mas na época de Paulo, no contexto de Paulo, isso funcionou. Hoje nós temos educação à distância, mas pastorear à distância, se for tido como uma percepção moderna, é possível aí até que tenha. Mas sabemos que o ministério pastoral para a condução da igreja não pode ser feito dentro desse viés com a conotação dos dias de hoje, porque nos dias de Paulo teriam um entendimento diferente. Então Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve a carta aos Romanos, que é uma carta teológica, é a carta mais extensa, é a carta que tem o maior peso doutrinário, talvez seja uma das cartas mais comentadas por eruditos. Para quem é dado à leitura e conhece a literatura bíblica, teológica, talvez um dos livros do Novo Testamento mais comentados e publicados com diversos volumes é a Carta aos Romanos, não é? O saudoso teólogo Martin Lloyd Jones, ele tem um compêndio de diversos volumes somente da Carta aos Romanos. Às vezes um único volume de um livro comenta apenas um capítulo, às vezes parte de um capítulo só. De tão extenso e profundo é a Carta aos Romanos. É uma carta muito gloriosa. A carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses, tantas outras. Mas as cartas pastorais, elas têm uma inclinação muito específica e mais delicada daquilo que o apóstolo precisou tratar, porque ele não trata diretivamente a problemas de igrejas, ou de uma congregação em uma determinada cidade. Ele vai tratar especificamente da realidade da fé, voltado à questão do ministério, mas especificamente a pessoas. E, nestes casos, aos obreiros, que pelo Espírito de Deus, Paulo levantou, comissionou, enviou, pastoreou, doutrinou, instruiu. E nós vemos que Paulo abre mais o seu coração, principalmente na segunda carta a Timóteo, porque Paulo tem uma preocupação por causa do contexto. Mas antes de nós chegarmos a esse contexto da segunda carta, é muito interessante falar essa estrutura das cartas pastorais. Paulo escreveu a Timóteo e a Tito, dois jovens obreiros que foram levantados para um propósito de grande relevância, porque Timóteo é enviado para pastorear a importante igreja de Éfeso. Tito é direcionado para colocar em boa ordem a igreja de Creta e é orientado a levantar obreiros e a trazer a estruturação daquela igreja. Muito embora na segunda carta, mais à frente, no capítulo 4, nós vamos ver nas últimas instruções de Paulo, ele fazendo tipo que um roteiro de uma reunião administrativa e anunciando a Timóteo, no fim da sua caminhada, algumas mudanças de obreiros que estavam outrora num lugar e agora vão para outro por causa da necessidade da obra. E o próprio Timóteo é remanejado de Éfeso, porque ele agora vai precisar dar atenção diretivamente para Paulo. E quem assumiria o seu lugar, segundo o capítulo 4, verso 12, seria Tíquico. E ali nós vemos Tito saindo de Creta, indo para a Dalmácia, tudo por conta da necessidade da obra, mediante os desafios que a obra também impõe. Mas antes de chegar neste termo e neste período, Paulo escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, enquanto estava na prisão em Roma, ainda não estava limitado de receber visitas e de enviar cartas, para falar sobre a chamada do jovem obreiro, sobre características específicas dos quais ele deveria ter como obreiro, e as informações e orientações que a igreja aonde ele estava precisaria, ele como sendo o obreiro da igreja, ter determinadas percepções, determinados ensinos específicos, porque nem toda igreja como comunidade local é igual. Se você vai numa região, há uma característica
que vai tratar da cultura, da realidade da igreja, que ela acaba sofrendo a influência social, cultural externa dentro da comunidade da fé. Nós vimos as 7 igrejas da Ásia, que Jesus escreveu as cartas e João endereçou essas cartas, e as igrejas da Ásia não eram iguais. E é o mesmo Espírito que está falando, é o mesmo Jesus que está se revelando, mas a realidade das igrejas não eram iguais. Tinham igrejas mais fervorosas, igrejas mais dedicadas, e tinham igrejas relapsas, igrejas relaxadas, igrejas como a igreja de Sarde, que tinham a ideia, que eles achavam que transpareciam para os outros que era uma grande e importante igreja, mas não eram. E o Senhor Jesus vai dizer: tens aparência que vives, mas na verdade estás morto. E nós ministramos alguns dias sobre as igrejas da Ásia em quinta etapa, e no dia da igreja de Sardes nós falamos: as aparências enganam, foi o tema da doutrina. Porque alguém achava que ser crente da igreja de Sardes era um grande peso, era grande importância, e Jesus dizendo: você pensa que engana quem está olhando para você e achando que você é uma grande e importante igreja, mas eu quero dizer, eu sei das tuas obras, eu te conheço, não adianta tentar me comprar, me enganar, porque eu sei quem é a igreja, porque eu sou aquele que anda no meio dos castiçais. Aleluia. Quando João viu Jesus andando entre as lâmpadas da menorá, ele está dizendo: eu tenho o controle, eu acompanho, eu fiscalizo, eu estou perto da igreja, eu sei quem é quem, ninguém me engana, porque eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aleluia. Aleluia. Independente se a igreja é mais fervorosa do que outra, é mais poderosa do que outra, Jesus conhece todos os detalhes sobre a igreja. E eu vou trazer uma palavra forte aqui que o Senhor me direcionou em uma outra ocasião. Às vezes tem gente querendo colocar-se ou no lugar de Jesus, e vou dizer uma palavra forte, ou no lugar do diabo. Por quê, pastor? Primeiro, Jesus é aquele que, quando ele conhece a igreja, ele faz o diagnóstico da realidade da igreja. É por isso que ele diz: eu sei das tuas obras, tu está assim, tu está assim, tu está assim. É o diagnóstico. Já Satanás, ele é acusador dos irmãos. Ele acusa para dizer: olha o que é que ela está fazendo, olha o que é que ele está fazendo. Quem acusa é Satanás. Quem dá o diagnóstico é Jesus. E Jesus dá diagnóstico para trazer remédio e trazer antídoto. E Satanás vai ser derrotado, porque é o destino dele, está escrito. E o mesmo Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não adianta homem na terra tentar se colocar no lugar do diabo para acusar a igreja, porque é debalde, é em vão. A igreja tem um advogado que se tornará o juiz das nações. A igreja será colhida, guardada, protegida, e o joio do mundo vai ser colocado no fogo. A igreja tem quem a defenda. Aleluia. Você pode glorificar a Deus sabendo que você tem quem lhe defende? Pois bem, no caso aqui, o apóstolo ele vai tratar acerca de questões muito delicadas, voltadas ao ministério, à igreja e o obreiro. Mas na segunda carta a Timóteo, nós vamos encontrar que o tom aqui e o sentimento de Paulo a escrever a Timóteo é pesaroso. Paulo aqui não está com a mesma alegria e fervor espiritual quando ele escreveu a igreja de Éfeso, não. Paulo está agora enfrentando uma opressão e uma perseguição por Roma na época do imperador Nero, que nesse período estava perseguindo vorazmente aos cristãos para impedir o crescimento da fé. Ontem, em uma das nossas congregações na área de quinta etapa, em Jardim Maranguape, no trabalho da CEADALP, eu disse lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando o evangelho começou a expandir para Samaria,
começou uma grande perseguição. Só que a grande perseguição que veio no período da igreja primitiva não conteve o crescimento e a expansão do evangelho da força da igreja. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se você crê que a obra de Deus, através de você e da sua vida, terá uma força propulsora, se prepare para também ser perseguido. Mas ao mesmo tempo saiba que nenhum tipo de perseguição impedirá o crescimento e o propósito da igreja na terra, porque não tem força na terra que possa impedir o crescimento de uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais perseguir, quanto mais oprimir, mais a igreja avança, mais a igreja cresce, porque maior é o que está com a igreja. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu estou me alegrando aqui, glória a Jesus. É isso mesmo. Só que Paulo, apesar, é um misto de sentimento, porque ele está escrevendo a sua última carta. E coincidentemente foi para uma das pessoas mais importantes no seu ministério, que foi Timóteo. E ele vai aqui discorrer durante a carta, que não é a matéria de nosso trabalho hoje. A gente vai ter algumas citações, mas ele vai discorrer o sentimento que está apertando o seu coração, mediante a realidade externa. Os irmãos que conhecem a história sabem que o imperador Nero foi um personagem descontrolado, um tirano, que deixou uma marca muito negativa. Historicamente registrado, ele impôs a culpa aos cristãos da época de um incêndio a Roma, que é historicamente atribuído a ele. De tantos detalhes, e o apóstolo Paulo está sentindo que para ele o cerco está se fechando. Mesmo assim, o que eu acho interessante e que tiramos como lição para nós é que Paulo não está desarmando as suas armas de batalha. Ele não está mandando os obreiros das congregações voltarem e dizer: fechem as igrejas porque vai acabar com tudo. Ele não está dizendo que o seu ministério foi falido no final e que todo o seu esforço e toda a sua dedicação foram vãos. Não. Ele vai trazer preparação, orientação, palavra de incentivo para aqueles que vão ficar depois que ele se for e que deverão dar continuidade ao ministério, ao trabalho, à obra. Precisarão dar continuidade à assistência que as igrejas vão precisar. E ele vai continuar, apesar do coração apertado. Apesar de dizer para Timóteo: Timóteo, a minha hora está chegando. Muitos que estavam perto de mim me deixaram. Mesmo assim, ele vai trazer para Timóteo uma palavra de incentivo e vai trazer a Timóteo algumas orientações, como nós vimos e já citamos no capítulo 4. E ele precisará, Timóteo, deixar, isso é belíssimo. Timóteo precisa deixar agora o espaço da liderança do que ele fazia para passar os últimos instantes ao lado de Paulo. Pode ser que para alguém, algumas obras, alguns ministérios, alguns chamados não pareçam ter importância. Tem gente que acha que a maior importância é de quem está na tribuna com o microfone ensinando, pregando, profetizando ou fazendo coisa parecida. E existem tarefas, missões, chamados e propósitos que podem na mente e na visão de alguém ser minúsculos e não ser importantes. Mas todo o trabalho, toda obra, toda vocação para Deus tem um peso de excelência e de importância. Quando José disse: o Senhor visitará, nos visitará e vai nos tirar daqui. E quando o Senhor nos tirar daqui, levem os meus ossos, não deixem os meus ossos aqui, carreguem os meus ossos para a terra que o Senhor jurou a Abraão, dizendo que entregaria. E quando a gente vai ler no período do Êxodo,
O escritor é inspirado em registrar que tinha alguém carregando os ossos de José. Eu não sei se naquele grandioso cortejo do Êxodo, alguém olhava e dizia que quem estava numa carruagem maior era mais importante, se quem estava levando o estandarte de alguma tribo era mais importante, e menosprezava. Mas tinha que se cumprir uma palavra, o desejo de um homem importante na linha patriarcal, que é José, e vai alguém carregando um esquife ou um sarcófago, um recipiente com os ossos de José. Até o carregador de osso, ele é importante dentro da obra de Deus. Então não fique pensando que você, porque fica na porta, o trabalho do porteiro é um trabalho de honra e é um trabalho importante. Tem muitas igrejas por aí que não tem mais porteiro, principalmente no círculo de oração. As irmãs do círculo de oração sabem o que é o valor de um porteiro, e tem muita gente que não valoriza, mas é um trabalho importante. É um trabalho de grande porte. Quando Paulo chamou Timóteo, meu filho, preciso que a gente organize umas coisas, e eu preciso que você venha ficar perto de mim, porque eu vou morrer. E alguém vai dizer assim: tu vai ficar perto de um velho depressivo que está no fim da vida? Isso não tem importância. Mas aquele que está recebendo ajuda sabe quão grande e importante a missão daquele que está ajudando. Se você vai para o hospital e estar ao lado de alguém que está à beira da morte, não tem nenhuma câmera fazendo transmissão ao vivo para você, mas é um trabalho de grande importância. Aleluia! Deus chama uns para estarem diante de grandes multidões, mas Deus chama outros para estarem nos lugares que ninguém está vendo, para estar fazendo um trabalho que não tem ninguém aplaudindo, que não tem curtida, que não tem like, que não tem compartilhamento, que não vai ter muitas visualizações, que não vai gerar muitos seguidores, mas o céu está escrevendo e está registrando isso. E quando tu chegar no tribunal de Cristo, o teu galardão vai estar garantido lá. Oh, glória! Quem crê nesta palavra? Quem crê, então glorifica o Senhor. Paulo sabia a importância de ter Timóteo ao lado dele, e Timóteo sabia a importância de estar ao lado de Paulo. Alguém podia dizer assim, inclusive o nosso pastor, em uma reunião que houve com os diáconos aqui há alguns dias, ele falou sobre isso aqui. Alguém podia dizer: mas Timóteo, tu vai deixar a direção da igreja? Tu vai deixar de ser pastor para estar ao lado de Paulo, Paulo no fim da vida? Deixa de ser bobo, rapaz. Mas quem tem o chamado, quem tem a vocação, quem tem a direção pelo Espírito, ele não está empolgado se ele está lá na frente ou se ele está lá atrás. Ele está preocupado que Deus está usando ele para alguma coisa importante. Ele está preocupado que Deus está usando ele para alguém. Tem muita gente atrás de ganhar multidões. E as grandes mensagens de Jesus muitas vezes foi para uma pessoa só. Se você prega para uma pessoa só, se você ora por uma pessoa só, se você visita uma pessoa só, grande é o seu galardão e o seu trabalho tem grande importância. E lá vai Timóteo. Mas antes dos desdobramentos e das orientações específicas que Paulo vai trazer, e que já citamos por algumas vezes no capítulo 4, nós vemos Paulo se identificando, e Paulo endereçando nos versos 1 e 2 do capítulo 1 da leitura que lemos, tratando acerca de ser ele apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, e ele endereça a carta a Timóteo, meu amado filho. Timóteo, ele tinha uma importância no ministério de Paulo. E aqui, a partir do verso 3, Paulo vai expressar a sua aflição, o aperto na sua alma, nesse momento, por Timóteo estar distante dele. E fala sobre o contentamento em lembrar que Timóteo também gostaria de estar próximo para apoiá-lo. No verso de número 4, a tradução Almeida Revista Corrigida traduz: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Mas fazendo uma comparação com outras traduções, e que
eu costumo dizer que essas traduções fazem bem o papel de comparação e de ajuda, mas eu não gosto de utilizá-las como traduções base, por conta de alguns problemas que tem. Inclusive o pastor Altair está com a obra para os próximos dias tratando sobre isso. Na versão NVT, a nova versão transformadora, a expressão do verso 4 diz: quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. A nova Bíblia Viva, no mesmo versículo diz: como estou ansioso por vê-lo de novo. Como eu ficaria feliz com isso? Pois me recordo de suas lágrimas quando nos separamos. Paulo está dizendo que sabe que Timóteo deseja estar com ele para cooperar. E por isso, Paulo tem feito por ele intercessão e oração. No verso 5, o apóstolo vai elencar aqui que Timóteo é um menino, um moço, um homem que tem base, que veio de uma fé transferida de sua avó Lóide, de sua mãe Eunice, e que ele tem a certeza que por isso Timóteo também tem esta mesma fé e esta mesma base. A partir do verso de número 7, Paulo vai elencar algumas virtudes, trazendo para Timóteo uma palavra de incentivo e de encorajamento. Porque Timóteo já havia recebido a imposição de mãos. Abra um parêntese aqui, para dizer para os irmãos, a gente observa que no Novo Testamento não é mais frequente o registro da unção com óleo para o levantamento de ministérios. Isso é muito frequente no Antigo Testamento. Os profetas, os sacerdotes, os reis, eles tinham a unção com óleo no ato da consagração para demarcar o início do ministério. Mas no Novo Testamento a frequência é a imposição de mãos. É por isso que você não vê aqui, quando os obreiros são apresentados, ninguém derramando óleo na cabeça de ninguém. Porque a base neotestamentária é a imposição de mãos. Então o apóstolo aqui, ele vai dizer que Timóteo já recebeu a imposição de mãos e os dons. Mas a preocupação de Paulo aqui é de trazer, antes das más notícias, uma palavra de reforço, de renovo e de encorajamento para este moço, para que ele, ao ouvir o quadro onde Paulo está se encontrando, ele não sentisse abalado, porque afinal de contas, irmãos, nenhum de nós que estamos aqui somos robôs, super-heróis, homens de ferro, ninguém aqui é. Nenhum desses homens que está no púlpito da igreja de terno e gravata, nenhum deles são máquinas. Às vezes as pessoas acham que o pastor, o obreiro, o dirigente da congregação, a irmã dirigente do círculo de oração, é uma mulher de aço, que nada abala, que a esposa do pastor é uma mulher blindada. Nós somos guardados e protegidos no sangue de Jesus, mas nós somos gente de carne e osso. E a gente também tem emoção. Nós também nos abatemos. E Paulo sabia que dizer para Timóteo que ele estava passando pelo que ele passou, e que alguns o haviam abandonado, e que ele estava numa situação crítica, isso iria abalar o moço, iria abalar o obreiro, que independente de ser pastor de uma grande igreja, ele seria chocado. Então, antes de vir a má notícia, vem uma palavra de ânimo. Antes de vir a pancada, vem uma palavra de encorajamento. Antes de vir a tempestade, vem o bálsamo e a promessa de que a travessia é garantida e que a gente chega do outro lado. Porque quando a gente vê o mar se revoltando e as ondas se levantando, a gente não vai temer, porque antes de tudo isso, Deus já liberou uma palavra de força, de ânimo e de garantia, dizendo: vamos chegar do outro lado. Então saiba disso, que antes da calamidade Deus vai liberar uma palavra de força para a sua vida. Glória a Jesus. E o verso de número 7 contém esta expressão, contém esta palavra. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo: porque Deus não nos deu o espírito de temor. E antes de prosseguir, vamos fazer uma definição sobre espírito.
Porque se os irmãos observam, na maioria das traduções bíblicas para o português, espírito está com E minúsculo. E se houver alguma tradução, por exemplo, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz com E maiúsculo e ainda bota, se não me falha a memória, Espírito Santo. E a palavra pneuma aí, que é a palavra grega, que também é uma palavra para o Espírito Santo, nesse contexto não se traduz como espírito da pessoa da divindade. Esse espírito aqui é espírito do homem. Ele está elencando uma das partes imateriais. O homem é corpo, é alma e é espírito, é a tricotomia. Nós temos essa teologia tricotômica. Nós cremos que o ser humano ele é 3 partes. Ele é corpo e todo mundo está aqui em corpo. Mas esse ser humano que está do seu lado em corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. A dicotomia diz que o homem é corpo e alma. E eles confundem ou alegam que toda vez que a Bíblia fala de alma e de espírito, eles estão falando da mesma coisa. Mas nas regras de interpretação, quando a gente vai para a gramática, que a gente vai ver que as palavras no grego e no hebraico não são a mesma, não pode se falar da mesma coisa. Então, a palavra aqui é pneuma, mas não é pneuma para o Espírito Santo. Se fosse para o Espírito Santo, a gente teria que ter aqui pneuma hagios, Espírito Santo. Mas a gente tem pneuma e a tradução mais correta é o E minúsculo. E nesse caso aqui, Deus, através de Paulo, está falando para Timóteo que o Espírito que Deus colocou em nós, na nossa formação, não é um espírito de temor. Não é um espírito de temor, é a primeira coisa. Olhe para cá, preste bem atenção, por gentileza. Paulo está dizendo, meu filho, para enfrentar o que a gente enfrenta, Deus não... É como se ele estivesse dizendo assim, Deus não nos fez fracos. Deus não nos fez medrosos. Deus não nos deu um espírito de temor. E essa palavra, espírito, fala da parte racional e é da parte imaterial do ser humano, como acabamos de dizer. A gente tem outros textos que apresentam da mesma forma o espírito, como por exemplo Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o fez sábios. Espírito aqui hebraico é ruach, não é pneuma, mas é a mesma proposta. Não é espírito da divindade, é espírito humano. Salmo 142:3. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram-se os laços. Mais uma vez, é espírito do homem. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelos quais clamamos, Abba, Pai. O nosso espírito é o espírito que em nós entende, reconhece o mundo espiritual e sabe, no caso de Romanos 8:15, que nós não somos filhinhos de um paizinho qualquer, muito embora nenhum pai é um pai qualquer, e se assim o for, é culpa dele mesmo. Mas aqui, o Espírito testifica, é o nosso Espírito dizendo, nós somos filhos, e somos filhos que recebemos por Cristo Jesus a herança das coisas futuras, porque aquilo que Jesus herdou, Ele nos fez co-herdeiros com Ele. Ou seja, quando Jesus morre, e quando Ele é assunto aos céus, e Ele assume a destra da majestade e do poder, tudo o que Ele herdou, Ele nos deu o direito a herdar com Ele também. Então você que está nesta noite de sexta-feira, de feriado da chamada Semana Santa, aqui pela internet ou dentro do templo, eu quero lhe dizer, você não é um filho qualquer, você é co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos espirituais, e você devia se alegrar com isso esta noite aqui. Aleluia. Eu sou filho de Deus.
Tem muita gente agora pensando em Jesus como um coitadinho, como um fraquinho, porque lá no agreste de Pernambuco tem um monte de ator ganhando bastante dinheiro, cheio de maquiagem, cheio de efeitos especiais, carregando uma cruz de borracha para cima e para baixo, e ficam lá chorando e falando: não, a Páscoa é renovação, a Páscoa é não sei o quê. Mas você sabe que o seu Jesus e o meu Jesus não é aquele que está ali e nem nas telas de Hollywood. Ele já passou pela cruz, ele já passou pela vergonha, ele já passou pelo martírio, ele já passou pela sepultura, mas ele está vivo à destra do Pai. Onde ele intercede por nós, e daqui a pouco ele vai descer nas nuvens do céu para atrair a sua noiva amada, a sua igreja. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Oh glória, o meu Jesus não é um pobre coitado, o meu Jesus não é um derrotado, o nosso Jesus é vitorioso. E nós sabemos disso. E sabemos como, pastor? Pela consciência e pela confissão no nosso espírito. Por isso que o texto diz: não recebemos um espírito de covardia, não recebemos um espírito de medo. Não. A palavra grega para temor, tem tradução que fala covardia, é deilia. E deilia significa timidez, medo, covardia. Nesse sentido, Paulo está encorajando Timóteo. E o interessante é que ele se coloca, aí completa o que eu falei aqui, ele se coloca no mesmo quadro. Ele não está direcionando só a palavra para Timóteo. Ele não está dizendo: Deus te deu um espírito. Ele diz: ele nos deu. É como se Paulo dizendo: na mesma circunstância que você está, eu estou também. Mas o mesmo espírito de confiança eu recebi, você recebeu também. Não pense que a dirigente ou o pastor é mais espiritual e mais forte do que você. Do jeito que ele é homem de Deus, você é também. Do jeito que tem graça de Deus na vida dele, na sua tem também. Se Deus ajuda ele, ajuda você também. Você não é a raspa do tacho, você é sacerdote real, é nação eleita, comprado pelo sangue de Jesus. Dê glória a Deus se você recebe esta palavra. Aleluia. O medo, irmãos, todo ser humano tem medo. E tem medos específicos. Tem medo de alguma coisa. Tem um medo que eu acho que muita gente tem aqui. São as chamadas fobias. Aissimifobia, você sabe o que é isso? É medo de agulha. Tem gente que, se for fazer um exame médico, e quando vem a enfermeira com uma agulhinha desse tamanho, já começa... É uma fobia. E não se constranja não, que eu acho que todo mundo tem. Pelo menos a maioria tem. Ah, pastor, eu não tenho medo de agulha não. Minha irmã, tem não? A senhora não tem medo de agulha, mas só deve ter medo de outra coisa. Quem não tem medo de uma coisa, tem da outra. Quem não tem medo de A, tem medo de B. Claustrofobia. Medo de ambientes fechados. Tem gente que não entra num elevador, nem que pague R$100. Não entra de jeito nenhum. Fobia. Hidrofobia, medo de água. Tem gente que não passa na beira de uma piscina. Medo de água. Acrofobia, medo de altura. Tem gente que subir uma escada de 10 degraus já está se tremendo, porque tem medo de altura. Tem um medo aqui muito comum, que é na grande maioria as irmãs que sentem esse medo, mas tem uns homens que também têm. É a catsaridafobia. Que é isso aí, medo de barata. Não se revele, se contenha. Medo de barata. Tem gente que tem. Tem gente que tem pânico. Tem gente que, se a barata passar 2 metros de distância, já está desmaiado. É o medo. Tem muitos outros tipos de fobia e de medo. Só que o apóstolo Paulo está dizendo para nós: você que tem medo de agulha, de barata, de água, de qualquer coisa, o nosso espírito formado em nós, no plano original, não é um espírito para que nós tenhamos medo. E a gente abre aqui e expande a ideia. O medo não pode nos dominar.
E eu vou usar uma expressão mais forte, mas é verdadeira. Nós não podemos ser covardes. Temos que ser corajosos. Ser forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo. O medo trava as pessoas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Através da palavra de Deus, existe 365 variações de uma expressão base para não temer. Alguns irmãos dizem assim, a Bíblia fala 365 vezes não temas. Na verdade são variações. Porque tem não tenhas medo, não temas, não temerás, não temeis, não tenhas medo. Que no final vai dar tudo no mesmo. Então a Bíblia é um livro que mais nos encoraja a entendermos que o nosso espírito não é um espírito para ser dominado pelo medo. Não tenha medo porque o Senhor está com você. Alguém pode achar isso muito genérico, pode achar muito trivial, muito básico, mas é uma palavra que todos os dias nós precisamos ouvir. Porque você vai sempre num lugar para temer alguém ou temer alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer esta noite, não tenhais medo, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Não tema, porque não chegará praga nenhuma à tua tenda, nem mortandade que ande na escuridão, nem peste que assole o meio-dia, porque o Senhor dará ordem ao teu respeito, para te livrar por todos os teus caminhos. Não é para ter medo, não é para ter medo, maior é quem está conosco. Saia desta noite, deste culto aqui, com seu espírito encorajado pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. Primeiro, já estamos caminhando para concluir. A primeira informação é que nós não devemos ter medo. Segundo, porque o espírito que nos foi dado é um espírito, na minha tradução corrigida, fortaleza. Mas a palavra grega aqui é dunamis, e dunamis é poder. Então a tradução mais correta é dizer que o espírito que nos foi dado é um espírito de poder. Efésios capítulo 30, verso 20. Ora, aquele que é poderoso, poderoso é que tem poder, para fazer tudo mais, e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que opera em você não é o medo. O que opera em você não é a covardia. O que opera em você é o poder do Deus que é poderoso e vai fazer em você muito mais do que você está pedindo e muito mais do que você está crendo. E não é o pastor Luiz Gustavo que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo isso para nós. O que opera em nós é o poder. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, está escrito: a minha graça te basta, porque o meu poder, lá vem o poder de novo, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai dizer, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o medo. É assim? É assim? Para que em mim habite a covardia. É assim? Não. Para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Não é o medo, é o poder. Segundo, o nosso espírito é um espírito de poder e de amor. Olha a mudança brusca do assunto. De poder vai para amor. E parece que são coisas antagônicas ou menos importantes. Não. A palavra amor aqui é ágape. E esse amor aqui é o amor por todos os seres. É o amor que faz com que se tenha cuidado por algo ou por alguém. É o amor da afeição ao próximo. Na literatura bíblica, é uma variação da palavra agapao, que agapao é o amor de Deus, que a gente interpreta muito como ágape. Mas o ágape é a prática em nós do amor de Deus. Tem outras palavras para amor, filéus, eros, que são outras conotações de amor. Mas aqui é o amor prático da afeição pelo próximo, que é uma expressão do amor de Deus em nós. O nosso espírito tem que ser espírito de amor. Paulo está fazendo com que
seja necessário a compreensão. E falar de amor na igreja é uma filosofia poética hoje muito vazia. É um dos temas que não empolga ninguém. Falar de amor. Ame seu irmão, perdoe seu irmão. Os crentes ficam tudo assim com a cara. Não dá glória, porque não é uma coisa que mexe com o mérito de realização pessoal. Mas a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e também uns aos outros, outra vez vos digo que vos ame. Nisto todos conhecerão, olha o 35, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus aqui não está dizendo que a base para ser reconhecido como discípulo é andar por cima do mar. Não, se você andar por cima do mar, todo mundo vai saber que você é meu discípulo. Se você multiplicar pães e peixes, vai dizer, olha, um discípulo de Jesus está multiplicando pão e peixe. Não, vamos curar os cegos. Tragam os cegos e a gente vai cuspir no chão e fazer lodo. Misericórdia. Aí todo mundo vai dizer que a gente é discípulo de Jesus, porque a gente está fazendo igual a ele. Ele não disse nada disso. Ele disse, quer que ser reconhecido como meu discípulo? Ameis uns aos outros. Pastor, estava tão bom, o senhor estava falando aí de poder, aí o senhor passou para essa parte do amor, deu uma esfriada. Eu não posso tirar do texto que está lá. O espírito que temos de poder também é espírito de amor. E Paulo estava dando uma injeção, como nós estamos recebendo da palavra de Deus, o entendimento que a gente tem que ter mais amor. Aí eu me lembro daquele hino de Luiz de Carvalho e Denise. Mais amor, mais amor. Se cantar esses hinos na igreja, o povo dorme. Mas é isso que Jesus está dizendo. Você quer ficar parecido comigo? Ame o seu irmão. Ame quem lhe maltrata. Ame quem lhe amaldiçoa. Ame quem se afasta de você. Ama quem lhe maldiz, porque é muito bom amar o amigo. É muito bom amar o próximo. É muito bom amar aquele que comunga dos mesmos sentimentos. Mas Jesus está dizendo, quer ficar parecido comigo? Ama. Ama. E ama mais ainda, com mais amor, aquele que te aborrecer. Eita, na obra de Deus, no ministério, a gente tem que ter uma dose alta de amor. Porque a gente vai encontrar gente que aborrece a gente. Gente que critica. Você pode ser o melhor líder. Você pode no Natal dar um panetone cacau show para todos os componentes do departamento. Alguém ainda vai criticar você. E você ainda vai ficar, Senhor, onde foi que eu falhei? Onde foi que eu errei? Eu dei um panetone cacau show para essa bendita, ela ainda está falando em mim. É assim mesmo, irmã. Pede para Jesus te encher de amor, que isso passa. Aleluia. E eu, como disse aqui, não é filosofia não. Eu não estou filosofando, nem estou lendo poesia não. Eu estou falando o que Paulo disse para Timóteo. Meu filho, nada de covardia, nada de medo. É poder e amor. Porque se não tiver amor, a gente não parece com Jesus não. O problema de muita gente hoje é pensar ser parecido com Jesus por causa de poder. Não, eu falo muita língua. Eu profetizo, eu tenho muita visão, eu flutuo do chão. Eu durmo com um anjo do meu lado. Isso não significa nada. Eita glória. Não adianta nada. Você pode sair flutuando. Você pode multiplicar pão e peixe. Pode fazer cair maná do céu. Se você não tiver amor, você é uma lata batendo e incomodando. E é a palavra quem diz. Então a gente precisa de amor. E eu preciso amar mais o meu irmão. Você precisa? Você precisa? A melhor fonte de avivamento para a igreja é quando nós reconhecemos em nós
É quando a gente ouve essa palavra e aplica e diz assim, essa palavra é para mim. É comigo que Deus está falando. Vai ficar dizendo assim, eita, é bom que fulana está ali, ela está escutando. Não. Deixe fulana para lá que Jesus trata com ela. Diga, Jesus, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu preciso dessa palavra. Glória a Deus. E para terminar, a última virtude na minha tradução é moderação. Isso aqui é importante. A palavra grega é sofironismo. Autocontrole. Eita Jesus. Autodisciplina. Aí volta tudo. Nós mesmos para nós mesmos. Nós mesmos tentando resolver nós mesmos. Temperança, característica do fruto do Espírito. Um crente destemperado é um crente que não tem o fruto. Tem muito crente esboçando muito dom, mas pouco fruto. E isso não faz a gente se parecer com Jesus, não. E Paulo termina nessa palavra, ele dá continuidade e a gente encerra, porque nosso material de estudo é até aqui. Ele vai falar sobre moderação. E essa moderação, ela rege os nossos próprios desejos, o nosso controle. Eu vou fazer uma aplicação indireta, mas tem a ver. Hoje é sexta-feira, feriadão. Para muita gente é feriadão, até segunda. Quanta gente não pegou avião, não pegou estrada, não foi para sítio, não foi para não sei para onde. E não está errado. Mas não está aqui para criticar ninguém, não estamos aqui para ser juiz, não vamos ser hipócritas, temos que ser verdadeiro. Não está errado. Mas quando eu era garoto, era uma coisa diferente. O feriado na igreja eram os cultos mais concorridos. Hoje, feriado na igreja são os cultos mais fracassados. Repito, não estou condenando os irmãos que vão passear, porque precisa, e às vezes não tem tempo. Né? Isso faz parte, não tem problema. Quantos de nós que estamos aqui, talvez você não gostaria de estar numa rede, descansando, tomando um chocolate quente, né? Quanto não está? Olha o povo dizendo que queria. Muitos de nós. E se caso você tivesse ido, você não estava pecando. A boa notícia é essa. Você não tinha pecado. Mas você discerniu que você tinha um compromisso hoje, que só podia ser hoje, e que feriado vai ter outros. E que chocolate quente no supermercado tem estoque para comprar e tomar outro dia. O autocontrole, o discernimento do desejo de dizer, eu não vou hoje passear, eu vou para o culto de doutrina, ouvir uma palavra de Deus. Aleluia! Isso é moderação também. Moderação no tratar. Moderação na maneira de tratar com o próximo. Filipenses capítulo 4, verso 5. Na corrigida diz, seja a vossa equidade. Revista atualizada diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A moderação trata da forma exata do equilíbrio. Mansidão, gentileza, amabilidade. Ô irmão, um crente que não possui essas características é o crente mais difícil de você conviver com ele. Até porque se a gente é crente e a gente tem o Espírito Santo, cada um tem uma personalidade, nem todo mundo anda sorrindo para as paredes, todo mundo contente dando tchau. Mas você ser um crente chato, irmão, é muito ruim. Um crente apático, um crente que não gosta de falar com seus irmãos, às vezes não fala nem com o vizinho. Se Jesus nos tornou uma nova criatura, se Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, se a cédula que era contrária contra nós foi rasgada, por que que a gente não é mais amável? Moderação também tem a ver com isso. Ser mais gentil. Oh, aleluia. Efésios 4, 1 e 2 concluo. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos
que andeis como é digno da vocação que recebeste. Não, eu agora sou a dirigente, por favor, ninguém fale comigo. Para falar comigo tem que marcar a hora com a secretária. Como assim, irmã? Como assim, irmã? Paulo está dizendo aqui, ande do jeito que é digno da vocação que você assumiu pela chamada de Deus. E como é, pastor? Seja equilibrado, seja cheio de amor e seja cheio de poder. Tenha poder, mas tenha amor e tenha equilíbrio. São as 3 virtudes que Paulo está dizendo aqui. No verso 2 termina dizendo, com toda humildade e mansidão. Olha para aí. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aquela irmã, eu não vou com a cara dela. Vai ter que ir, viu, irmã? Vai ter que ir. Você vai ter que ir com a cara dela assim, porque ela é sua irmã. O Jesus que salvou você, salvou ela também. Jogue no chão as indiferenças, deixa a tua oferta no altar, te reconcilia com teu irmão para o Senhor te aceitar. É isso. Está vendo? Aí depois Timóteo vai ver um bocado de problema, resolver um bocado de coisa para Paulo e depois ficar junto dele. Mas antes disso ele recebeu essa palavra. Poder, amor e equilíbrio. Eu preciso disso. Tem alguma pessoa que precisa? Porque eu preciso. Eu vou levantar as 2 mãos. Todo crente precisa de poder. Mas todo crente também precisa de amor. E todo crente precisa de equilíbrio. Que a palavra de Deus venha fazer efeito em nossas vidas. E você saia daqui edificado pela palavra do Senhor. E que essa palavra faça efeito. Diga comigo assim, se for possível para terminar, diga, eu preciso de poder, de amor e de equilíbrio. Diga amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.